Olá, gente querida, graça e paz. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Minha irmã preciosa, você vai bem? Tudo em paz com esse coração? E você, meu irmão amado, crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Acredito que sim, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Cristo. E a palavra de Cristo é esse evangelho da graça de Deus. E quanto mais eu ouço o evangelho, mais esta palavra da verdade vai renovando a minha mente. Renovando a minha mente, e isso não tem fim. Porque o evangelho é uma coisa extremamente profunda. Muitas vezes, lendo algum texto, parece que já exploramos ele ao máximo, mas de repente se abre uma coisa mais profunda num texto que parecia que conhecíamos. E aquilo traz revelação e traz mais conhecimento. E o Evangelho é algo tão profundo, sem fim. E na medida que eu vou ouvindo e repetindo e ouvindo, isso vai sendo aplicado na minha mente vai se tornando nova. Como temos falado, a palavra da verdade, que é o Evangelho, ela é como um agente de limpeza, vai limpando a mente, pondo em ordem um mundo emocional. Como o Evangelho tem poder para pôr em ordem o nosso mundo emocional, porque quando eu conheço as verdades do Evangelho, a minha alma entra no descanso de Deus. Os meus sentimentos estavam sempre agitados de um lado para outro, com medo, no sentido inseguro, inquieto, entristecido, preocupado, atemorizado. Mas quando eu compreendo o Evangelho, essas verdades são interiorizadas no meu espírito. Essas verdades põem em ordem a minha alma e meu mundo emocional. Meu mundo emocional entra numa segurança, num descanso, numa paz, que sem o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus eu nunca teria. Por isso que Paulo disse, não me envergonho do Evangelho. Romanos 1, 16, 17. Porque o Evangelho é o quê? O poder de Deus. Poder de Deus para quê? Olha como ele é direcionado para a salvação daquele que acredita. Então o que é o poder de Deus? O poder de Deus não é ficar gritando, tremendo. As pessoas querem sentir o poder de Deus sentindo calor no corpo, arrepio, gritaria, tremedeira, né? Isso tudo é besteira. O poder de Deus chega a nós através do conhecimento do Evangelho. O poder de Deus é um conhecimento do Evangelho que chega a nós. E quando eu tenho esse conhecimento, eu entro em contato com o poder de Deus. Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Que acredita em quê? No Evangelho. Então o Evangelho é o poder de Deus. Essas verdades têm poder de transformar a nossa vida. De vez em quando eu vejo pessoas dizendo, olha, sua vida vai ser transformada, você vai mudar de vida. Mas o que elas apresentam para as pessoas mudarem de vida? Agorada, gritaria, campanha do Velho Testamento. Nunca estas coisas vão ter poder para transformar a vida de ninguém. Agora, quando eu conheço o Evangelho, esse Evangelho conhecido, esse Evangelho da graça de Deus, está contido nas cartas de Paulo. Esse conhecimento tem poder de mudar minha vida totalmente. Porque o Evangelho é a palavra da verdade. E a palavra da verdade é o Evangelho da graça de Deus. E eu tenho o grande privilégio de chegar até você e implantar no teu espírito conhecimento, esse leitinho,
esse arroz com feijão que é o Evangelho da graça de Deus. E como isso me traz alegria, como isso me proporciona uma grande satisfação, poder chegar até você com esse leite espiritual e levar ao teu conhecimento o Evangelho da graça de Deus. Eu sei que isso vai mudar a tua vida, vai te levar num nível de liberdade extraordinário. Você vai começar a entender a Bíblia. E isso para mim é a grande riqueza, é o meu prêmio, é o meu presente, é a minha riqueza. E assim eu me torno um colaborador do teu crescimento espiritual, nada mais que isso. Mas vamos à palavra de hoje. Aonde eu vou abrir a Bíblia? Não, a Bíblia já está aberta. Mas aonde é que eu vou ler? Carta de Paulo aos Gálatas. De novo não, pastor, né? Faz aquela mãozinha assim, pelo amor de Deus. Não. Nós temos que pegar cada carta de Paulo e trabalhar versículo por versículo, uma coisa intensa. Repetindo e acrescentando, repetindo e acrescentando, repetindo e acrescentando. Por quê? Porque eu já tenho experiência disso. Quanto mais você repete uma verdade, mais ela se torna estabelecida na mente da pessoa. Aí você acrescenta um pouquinho mais. E no término de um ensino de uma carta, você vai ver quanta riqueza espiritual em conhecimento foi acrescentado no teu coração. Por isso, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. E vamos ler verso 7, só o verso 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Na semana passada, ou melhor, na live passada, teve por este nome, de sorte que já não és escravo. Se você não assistiu, entre ali no nosso canal e assista a live passada, com esse título, de sorte que já não és escravo, porém filho. E nós vamos falar hoje justamente disso. Sendo filho, o que aconteceu comigo? Eu também passei a ser um herdeiro de Deus. Um herdeiro de Deus. Mas vamos à pergunta. Qual vai ser a pergunta que eu vou fazer? A mesma. Deixa eu tirar aqui o meu ajudador. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Você nunca mais vai esquecer isso. Quando alguém falar alguma coisa de Gálatas, você vai entender por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com os Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. Não cansa não de ouvir isso. E o que Paulo ensinou para essas igrejas? Paulo fez corrente de libertação? Não. Paulo deu rosa ungida para as pessoas? Não. Paulo levou elas a fazer fogueira santa de Israel? Longe disso, não. Paulo pegou um pouquinho da água do Rio Jordão e consagrou e deu para eles beberem, dizendo que a vida deles iria mudar? Não, Paulo não trabalhava nesse misticismo. Paulo fez eles andarem no meio de um corredor de sal grosso, longe de Paulo praticar estas coisas. Paulo deu um frasquinho com óleo santo de Israel para eles ungirem a porta da casa deles? Não. Paulo encheu ele de envelopes de libertação? Não. Porque Paulo não pregava essas coisas, não ensinava essas coisas, porque isso não é evangelho, isso aí é um falso evangelho. Toda igreja que pratica essas coisas tem falsidade nisso. Eles mantêm as pessoas na ignorância, praticando essas coisas. Imagine você, pessoa sai lá de dentro da igreja com um botão de rosa morto, dizendo que aquela rosa ela vai pôr na casa dela e vai chupar todo o mal da casa dela. Primeiramente, ela acredita que o mal está na casa dela, porque os pastores puseram isso na cabeça dela. Aí aquela rosa vai ficar na casa dela por um tempo, vai secar,
elas vão trazer de volta, e juntamente com a rosa seca, vai vir todo o mal amarrado ali na rosa. Pensa nisso. E ela vai levar lá na igreja para eles queimarem a rosa. E quando queimarem a rosa, vão queimar todo o mal que estava na vida dessas pessoas. E elas já fizeram isso há 5, 10 anos. E elas estão tão cegas que elas estão fazendo ainda. Paulo não ensinava nada dessas coisas. Paulo ensinava o evangelho, que é o poder de Deus. Então o que Paulo ensinou aos Gálatas? Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus. Ele ensinou Efésios 2:8. Não se canse de ouvir. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você já entendeu que para o homem é impossível salvar-se a si mesmo? Para o homem é impossível fazer alguma coisa, alguma obra que Deus olhe e fale assim: olha, porque você fez isso, muito bem, eu vou te salvar porque você merece, você fez uma boa obra. Você já descobriu que o homem é incapacitado de salvar-se a si mesmo? Você já descobriu que esse monte de corrente, de campanha, de vigília, de sobe monte, desce monte, de voto, de sacrifício, não tem poder para te salvar de nada? Pelo contrário, a única coisa que essas coisas têm poder é de te manter cego, sem o conhecimento do evangelho. Você já descobriu que você é incapaz de salvar-se a si mesmo? Que não tem como. Que não tem nada que você possa fazer que vai lhe dar condições de salvação. Por maior que seja o seu esforço, a sua disciplina, a igreja que você esteja, você está naquelas igrejas que falam assim, aqui é a santa doutrina, a doutrina verdadeira, isso não vai te levar a nada. Porque o homem só é salvo por aquilo que Cristo fez na cruz. Por isso que ele é o Salvador, aquele que executou a salvação, aquele que cumpriu a salvação. Então Paulo diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Aí você poderia dizer, então aquele dia que eu criei em Jesus Cristo, essa fé de acreditar nele foi eu que quis. Eu usei meu livre-arbítrio, a minha vontade, e eu que quis acreditar nele. Não, Paulo diz, mediante a fé. Esta fé que você teve não veio de você, não foi você que produziu. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Foi Deus que despertou isso dentro de você, para que você cresça em Jesus Cristo. Não foi a sua decisão. Não foi a tua liberdade, o teu livre-arbítrio, não. Até essa fé que você teve um dia para crer em Jesus Cristo, é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente. E depois Paulo diz no verso seguinte, não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim, eu mereci a salvação. Eu fui salvo porque eu me esforcei. Eu fui salvo porque Jesus fez a 50% e eu fiz 50%. Ninguém vai poder dizer isso, porque não de obras, Paulo fala, para que ninguém se glorie. Agora, se eu for para o Velho Testamento, eu não encontro essas coisas. Não encontro essa verdade que foi revelada do apóstolo Paulo depois da cruz. Se eu for procurar isso em Mateus, Marcos, Lucas e João, eu não vou encontrar essa declaração. Por quê? Porque o evangelho da graça de Deus não estava em vigor. Jesus não havia morrido na cruz, não havia derramado sangue. A nova aliança só foi vigorar depois da morte e ressurreição de Cristo. Então não vou encontrar esse ensino antes da cruz. Por isso, todos aqueles que estão antes da cruz e só pregam velha aliança, eles não conseguem compreender essa linguagem. Para eles você é salvo pagando preço, se esforçando, se disciplinando, cumprindo os rituais da igreja, fazendo as obras que o teu líder manda fazer.
Porque eles não entendem que o Evangelho, essa revelação do Evangelho da graça de Deus, ela só vem a Paulo depois da cruz. Antes estava em vigor a lei, e a lei, a pessoa era salva por esforço próprio, não de obras para que ninguém se glorie. Então, quanta coisa a igreja evangélica põe sobre os ombros das pessoas, quanto peso, quanta cobrança, quanto jugo, dizendo que ela vai ser salva se fizer estas coisas, ela vai ser liberta se fizer estas coisas. Deus é a favor delas se fizer estas coisas. E isso traz um cativeiro, uma escravidão enorme sobre a mente das pessoas. Então, não de obras para que ninguém se glorie. Então não existe uma obra que você possa fazer que lhe dê condições de ser salvo. Você é salvo pela graça trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Quero ler um texto aqui para você, em João. Tenho lido isto várias vezes aqui. Então, João, capítulo de número 1. João Batista está falando de Jesus, no verso 17 e 18, olha lá. Não, só o verso 17. João, capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula. Então todo o ministério do Velho Testamento, a lei cobriu todo o Velho Testamento. A lei foi dada por Moisés. A lei, ela vigorou até a morte de Cristo na cruz. Ponto e vírgula. Agora ele muda a direção. Olha o que ele diz. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então como é que a graça veio? A graça e a verdade, elas não vieram por meio do Velho Testamento. Olha como isso é claro. Elas não vieram por meio da lei de Moisés. Nem tinha como vir. A graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. E quando essa graça passa a vigorar? Passa a vigorar quando Cristo morre na cruz e derrama o sangue dele. É daí para frente que se estabelece o Novo Testamento no sangue dele. Aí é que essa graça passa a se manifestar. Antes disso, a lei estava em vigor. Então a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E essa graça se torna abundante depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Está bem claro isso no teu entendimento? Então, o homem é salvo por essa graça. Esse conhecimento não tinha lá na velha aliança. E que mais? Bom, pastor, alguém poderia argumentar. Bom, eu sou salvo pela graça. Mas se eu quiser ter uma bênção de Deus, se eu quiser algum benefício de Deus, eu tenho que pagar preço, fazer fogueira santa, encostar Deus na parede, fazer voto, fazer sacrifício. Não, também não. O que diz Romanos 8,32? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente com o filho todas as coisas? O que Paulo está dizendo? Que Deus nos deu Jesus Cristo. E juntamente com Cristo ele deu todas as bênçãos que nós precisamos para esta vida. E não só para esta vida, para a vida futura, nos lugares celestiais. E como ele nos deu, pagando algum preço? Não. Ele deu gratuitamente, juntamente com o Filho, todas as coisas. O que diz Efésios 1,3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Jesus Cristo. Então, como que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Olha lá, em Cristo. Agora o sistema, eles plantaram na nossa mente um Deus de barganha. Eu estou falando isso aqui todas as lives. É aquele Deus que quer que eu dê coisas para Ele. É aquele Deus que quer que eu dê dinheiro para Ele. Aquele Deus que me ensina a pagar preço, que quer que eu faça sacrifício, que eu faça fogueira santa, que eu faça voto. É aquele Deus que primeiro quer que eu dou para Ele, para depois Ele devolver o que eu dei, acrescido um pouquinho a mais. É isso que foi implantado na nossa mente. Um Deus de barganha, um Deus que trabalha na base da troca. Um Deus que primeiro quer que eu dou as coisas para Ele e fico sem nada.
para Ele olhar e me devolver o que eu já tinha e acrescentar um pouquinho a mais os juros e a correção monetária. Não é isso que você vê? Não é isso que você vê sempre o pregador pedindo coisas, levando a pessoa a sacrifício, a votos, porque Deus vai agir na sua vida. Mas para Deus agir na sua vida, você tem que dar tudo que você tem. Você tem que dar o teu dinheiro, você tem que dar as coisas, sempre dá. Agora eles falam que estão dando para Deus, mas você está dando para Ele. Porque Ele que se enriquece, não é para Deus. Ele pega aquilo que você deu para Deus e pega para Ele. É por isso que os pregadores da mídia aí têm aviões, não tem? Tem aí na internet o avião que cada um tem, põe o nome deles lá. Tem um que tem 2, 3. Você já percebeu o custo para se manter um avião? O custo para se manter um avião? Quanto de dízimo de oferta se é gasto para o indivíduo desse se manter um avião à disposição dele? Você já parou para pensar nisso? Então Deus não é um Deus de barganha. É o falso evangelho que criou isso na mente das pessoas. Deus só faz alguma coisa se você der para Ele. Essa mentalidade vem de onde? Do Velho Testamento. No Velho Testamento você tinha que dar ofertas, sacrifícios, ofertas alçadas, e faz isso e faz aquilo, porque na lei sempre você tinha que fazer isso. Na graça, Deus eliminou tudo aquilo da lei. Na graça, tudo nos é dado gratuitamente. Deus não é um Deus de barganha. Já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Agora, Deus é um Deus sábio. Ele não pegou todas as bênçãos e despejou na minha cabeça. Não, Deus fica olhando para mim. E na medida que eu vou crescendo, presta atenção, que eu vou amadurecendo no conhecimento, na graça, entendendo o Evangelho, Deus vai suprindo a minha vida com aquilo que Ele já me deu. Ele abre a porta para uma bênção vir aqui, depois de um tempo, uma outra bênção vai ali, depois de outro ano, uma bênção acontece lá. Ele vai soltando devagarinho, porque Ele é que administra as bênçãos na minha vida. Não adianta eu determino, eu declaro, eu exijo, eu profetizo, eu chamo a existência. Você pode chamar a existência o que você quiser. Se Deus olhar para você e ver que você não é maduro para aquilo ainda, você pode ficar chamando a existência, encostar Deus na parede 10 anos, não vai acontecer nada. Porque isso aí é uma forma falsa que te ensinaram. Você está entendendo? Ninguém força Deus a fazer alguma coisa dizendo, eu declaro, eu determino, eu chamo a existência. A única palavra que tem poder de trazer à existência as coisas é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Não é a palavra da carne que vai trazer alguma coisa à existência. O que traz à existência é a palavra de Deus, quando Ele diz, haja luz e houve luz. É isso que traz à existência. Não é eu trago a existência a isso, eu determino, se materialize aquilo. Isso é ilusão. Você está nessa ainda está com essa mentalidade? Então presta atenção. Deus, Ele vai administrando a minha vida, Ele vai soltando uma bênção de tempo em tempo, de acordo com a minha necessidade. Porque é Ele que sabe administrar e acompanhar o meu crescimento espiritual e liberar coisas. Você acredita nisso que eu estou dizendo? Você que é pai, se o teu filho pedir um carro com motor potente, ele tem 10 anos de idade, você vai dar para ele? Claro que não. Se ele quer uma moto de 500 cilindradas, se o teu filho tem 10 anos, você vai dar isso para ele e deixar ele dirigir uma moto? Lógico que não. Por quê? Porque ele vai se matar. Ele não tem formação ainda, com 10 anos de idade, para dirigir uma moto com motor possante. Ele vai se matar. Você está dando algo que vai matá-lo. Mesma coisa Deus. Deus olha para mim e fala, olha, se eu der isso para o meu filho, ele vai se atrapalhar todo. Porque se eu der precipitadamente, ele não tem ainda maturidade para administrar isso. E vai trazer problemas para ele em vez de benefício. Então Deus só no tempo dele vai fazendo as coisas e soltando todas essas bênçãos. E tudo nos é dado da parte de Deus
gratuitamente. Deus não é um Deus de barganha. Foi isso que Paulo ensinou. Paulo ensinou a graça de Deus. Ensinou a verdade, que Deus já nos deu todas as coisas. Ensinou que nós somos justificados, redimidos, reconciliados, selados com o Espírito Santo, somos herdeiros de Deus, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, essa é a nossa posição. Ensinou que fomos libertos do império das trevas e tudo da parte de Deus é dado ao homem gratuitamente. Foi isso que Paulo ensinou, o Cristo crucificado, todos os benefícios que vieram da cruz. Depois Paulo se ausentou. E aí chegou quem que se introduziu na igreja dos Gálatas? O pessoal do Velho Testamento, o pessoal que guardava a lei, o pessoal da velha aliança, que não entendeu o que aconteceu depois da cruz, que não entendia o evangelho da graça de Deus. Nos dias de hoje, quem eles são? Esses que estão na televisão e até fora, que só pregam o Velho Testamento, que só fazem campanha do Velho Testamento, voto do Velho Testamento, não é? Que só vivem no Velho Testamento, eles não passaram pela cruz. Eles estão pregando coisas que o próprio Deus já deixou para trás. Não tem mais valor nenhum para Deus. De onde vêm as campanhas? De onde vêm as guerras? De onde vem o segundo boi? De onde vem Monte Sinai? De onde vem a história de José? De onde vem cai fogo do céu? De onde vem as muralhas de Jericó? O gigante Golias? Não é tudo do Velho Testamento? Você já não fez um monte dessas campanhas e continua fazendo? Porque essa gente só prega o Velho Testamento, isso põe um véu na mente das pessoas e eles não passam pela cruz e não entendem o Evangelho. Então essa gente chegou lá e disseram para os Gálatas: olha, essa graça de Deus não é bem assim não. Esse negócio de não perder a salvação, não. Esse negócio que tudo foi feito na cruz e está resolvido, e tudo é dado gratuitamente, não. Você tem que se voltar para o Velho Testamento. A Bíblia não é uma coisa só, não é a palavra de Deus. Então você tem que ir lá, olha lá os votos. Olha lá Malaquias 3, volta para Malaquias 3. Venha guardar sábado, olha que... Tem uma profeta aí que teve revelação de que tem que se guardar o sábado. Ela escreveu um livro que é emparelhado com a Bíblia. E o que aconteceu com os Gálatas? Eles foram enfeitiçados por esta conversa e voltaram as costas para o Evangelho da graça de Deus, para o Cristo crucificado, para a obra da cruz. Se desligaram daquilo que Paulo ensinou e se voltaram para a velha aliança, tentando alcançar pela lei aquilo que foi dado gratuitamente, por aquilo que Cristo fez na cruz. Aí Paulo falou: ó Gálatas, quem vos fascinou a vós outros? Gálatas 3:1, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Olha o verso 6 do capítulo 1, estou lendo isso aqui toda a live. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Então o que é o evangelho pervertido? É quando eu pego a velha aliança e quero estabelecer ela acima do evangelho da graça de Deus. É quando eu pego o Velho Testamento, a lei, e ponho ele acima das revelações que o apóstolo Paulo recebeu. Quero que ele ultrapasse o evangelho da graça e as pessoas vivam nessa mistura, nessa confusão. Isso é o evangelho pervertido. Evangelho pervertido é mistura de lei com graça, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. E quem são os perturbadores? Quais são as pregações dos perturbadores? Olha, o diabo está na tua vida, olha, você precisa de libertação, olha, o diabo está ao teu redor, olha, você tem que pagar preço, olha, você tem que fazer voto, se não fizer voto, se não der o dízimo, o devorador vai te pegar. É aquelas pregações de ameaça o tempo todo. Nas igrejas deles, você nunca é liberto, você sempre precisa de libertação e nunca vai acontecer isso.
Eles põem medo na sua mente. Medo é pregação de medo, pregação de disciplina, pregação de desafio, pregação de batalha espiritual, de guerra. Olha o inimigo, você está devendo isso, você tem que fazer aquilo, se não der o envelope, está debaixo de maldição, deu brecha para o diabo. E quem vive em igreja assim, vive perturbado, porque vive debaixo de medo, em conflito, em confusão, medo de tudo. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo fala: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, seja maldito. Então Paulo estabeleceu um parâmetro. Ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue coisas que vão além do que temos pregado. Então Paulo reduz o evangelho às suas próprias cartas. O que ultrapassar disso está indo além. Você quer saber sobre as coisas do tempo do fim, a volta de Jesus? Leia 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Está ali o que foi revelado a Paulo. Ali, leia de uma forma clara, sem a mente contaminada. Você vai entender ali claramente. Não precisa ir lá para Apocalipse, naquela ilusão, aquela coisa toda. Está ali escrito. Você entende o que eu estou dizendo? Então, como é que você prova se uma pregação você tem que dar crédito ou não? Não importa quem esteja falando. É quando aquele que prega e ensina está em cima das cartas de Paulo pregando o evangelho da graça de Deus. Quando ele já ultrapassou tudo isso, ele já está acrescentando coisas, vai trazer confusão na mente de muitos. Então o que Paulo orienta a fazer? Seja anátema, seja maldito. Só nessa abertura já se foi mais de meia hora. Mas vamos lá. E aí ele vai discorrendo esta carta, mostrando para os Gálatas o erro que eles cometeram, que eles estão se desligando de Cristo, que eles estão tentando alcançar as bênçãos de Deus, que são dadas gratuitamente, baseado no esforço próprio e nas obras da lei. Então Paulo fala, olha, se a justiça é mediante a lei, se você vai ser justificado por obras da lei, se você vai ser abençoado por obras da lei, então o que Cristo fez na cruz foi uma coisa perdida. Cristo morreu em vão. Cristo não vai ser aproveitado para nada. E ele vai discorrendo até que chegamos nesse capítulo 4. Já estamos há um bom tempo. E no verso 7, Paulo está explicando justamente isso. Ele fala: de sorte que você já não é mais escravo. Na live passada eu falei sobre isso. E você é filho. E sendo filho, que você é mais? Ele fala assim: e sendo filho também herdeiro. Herdeiro de Deus. Você já pensou nisso? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que Deus possui? Suponhamos que um certo homem tenha 2 filhos, ele tenha 10 propriedades. É a herança dele. Aí ele morre, e essas 10 propriedades os filhos vão receber por herança. Era tudo que ele tinha. Agora você já parou para pensar no que Deus tem? Se nós somos herdeiros de Deus, você já parou para pensar no que Deus tem? Nós estamos aqui no planeta Terra, nesse pequeno grão de areia no meio do universo. E nós pensamos que a vida é só as coisas que estão aqui, nós estamos limitados nisso. Mas quantos mundos Deus criou nas regiões celestiais? Como é as regiões celestiais? Como é o terceiro céu? Cristo está sentado nas regiões celestiais acima de tudo. Quais as coisas que tem lá? O que Deus possui nessa dimensão que não é revelada na Bíblia? Quais as riquezas que Deus tem? Pensa nisso, deixa a tua mente ser levada nesse pensamento. A gente olha e vê a lua, vê o sol e as estrelas. O terceiro céu está atrás desse tapetão escuro, atrás das estrelas. Que tipo de vida tem lá? Quais as riquezas que Deus possui? Deus é infinito, ele tem uma
uma infinita criação. O que nós vamos herdar de Deus? Se você pensar em herdar de Deus só ouro e prata para esta terra, você está cego. Se você quer coisas de Deus só para essa vida, você está totalmente cego. As coisas para essa vida são importantes? São. Mas existem riquezas eternas nos aguardando que nós nem imaginamos que elas existem. Existem dimensões celestiais com tanta riqueza criada por Deus que nos pertence. Nós não tomamos posse daquilo lá ainda porque não fomos para lá. Existe uma vida eterna para se desfrutar. Existem riquezas celestiais que nunca os nossos olhos viram, nem subiu ao coração do homem e não foram ainda reveladas a nós que somos herdeiros de Deus. E tudo isso nos pertence. Você consegue entender isso? Tudo isso nos pertence. Você já pensou? Para nós daqui riqueza é você ter dinheiro, casa de tijolos. Não é? Mas isso aí é lixo para Deus. Você pensa que Deus dá algum valor para o dinheiro? Dinheiro tem valor para nós terráqueos, né? Nós que estamos aqui embaixo, que compramos o arroz e feijão, e olha que está caríssimo o arroz e feijão, né? Dinheiro não vale nada para Deus. O ouro não vale nada para Deus. A terra é estrados dos pés de Deus. É uma coisinha que Deus põe os pés. Você já parou para pensar nisso? As riquezas desta terra aqui não é nada comparado com as riquezas de Deus. Agora, nós somos herdeiros de Deus. Tudo que Deus possui nos pertence. Agora, quando isso vai se materializar? Quando nós entrarmos lá. Quando nós ou deixarmos este corpo e irmos para lá, ou Jesus vir nos tomar desta terra e transformar, tornar este corpo incorruptível e nos levar para lá. Nós vamos assumir aquilo que é nosso, aquilo que nós nem compreendemos ainda que existe. Você acredita nisso? Será que você entende essas coisas? Quero ler Hebreus 9, para mostrar para você como isso se tornou possível. Então vamos lá, Hebreus capítulo 9. Vamos ler alguns versos ali. A partir do verso 15, vamos ler isso. Para você entender que como essa herança passou a fazer parte de cada um de nós, e porque nós somos filhos de Deus, ela nos pertence. Então vamos ler Hebreus 9, 15 a 17. Por isso mesmo ele, falando a respeito de Jesus, é mediador de uma nova aliança. Então Cristo vem com seu sangue, ele estabelece essa nova aliança. E ele é o mediador dessa nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa, olha lá, da eterna herança. Ele apresenta aqui uma herança eterna. Aqueles que têm sido chamados. Que herança eterna é essa? Não é aqui na terra. Porque aqui na terra tudo se corrompe, tudo se perde. Tudo passa. Uma herança eterna, uma herança que nunca mais vai ter fim. Então ele está dizendo que Cristo morreu, removeu as transgressões que havia sobre a primeira aliança, ele pagou o preço do pecado, tirou o pecado do mundo. E agora nós que cremos vamos receber a promessa da eterna herança, uma herança eterna. Uma herança eterna, nós recebemos a promessa de uma herança eterna no mundo celestial, onde Deus está agora e Cristo está sentado lá. Agora, como isso se tornou possível? Olha o que ele diz. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado em caso de mortos, visto que de maneira nenhuma
tem força de lei quando vive o testador. O que ele está explicando? Suponhamos que você tenha 3 casas e 2 filhos. Aí você faz um testamento. Eu, fulano de tal, quando eu morrer, esses 2 filhos vão herdar em partes iguais essas 3 casas que eu possuo. Qual é a cláusula principal? Que eles só vão herdar quando você morrer. Enquanto você estiver vivo, ainda que exista o testamento, ele não tem força de lei. Por quê? Porque ele só vai passar a vigorar após a sua morte. Antes disso, apesar dele existir, como você não morreu, ele não tem força de lei ainda. Mas quando você morre, o que acontece? Então ele passa a vigorar por força de lei. Então os 2 filhos que você tem, o testamento passa a ter valor. Então eles vão receber como herança as 3 casas que você possui. O que ele está explicando? Justamente isso, que havia um testamento. Nós somos chamados e somos herdeiros de Deus. Mas isso não estava em vigor ainda. Por quê? Porque a morte do testador, que era Jesus Cristo, não havia ocorrido ainda. Então, para que esse testamento, essa herança, todos nós pudéssemos receber, Cristo precisava morrer na cruz. Ele foi mediador da nova aliança. Ele é, a Bíblia afirma que ele é, não foi, ele é, continua sendo. E existe uma eterna herança que ele está passando para todos nós. Mas se ele não morre, esse testamento não teria valor algum. Nós não poderíamos receber aquilo por direito. Por quê? Porque o testador, que era ele, estaria vivo ainda. Agora, quando Cristo morreu, o que aconteceu? Então passou a ter validade esta nova aliança. E nesta nova aliança nós somos os herdeiros de Deus. Então Paulo está dizendo para os Gálatas: Gálatas, vocês estão voltando as costas para isso. Vocês estão se voltando para a lei, para a velha aliança, uma aliança falida, que acabou na cruz. Vocês sabem que vocês são herdeiros de Deus, que Cristo já morreu, e o testamento de que passou toda a herança de Deus para nós já está em vigor e nos é dado gratuitamente. Vocês estão voltando as costas para tudo isso, indo para uma aliança falida que teve fim na cruz. Pois o testamento só é confirmado em caso de mortes, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então por isso que Cristo teve que morrer, para que esse testamento de que nós fôssemos feitos herdeiros de Deus passasse a vigorar na nossa vida. Então imagine o que você tem, o que Deus possui, o que te pertence. Será que você consegue entender isso? Que você um dia vai assumir todas essas coisas? Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E essas coisas que você herda de Deus não são terrenas. Vamos ler um texto aqui. Filipenses, Filipenses, capítulo de número 3, versos 17 até o 21. Poderia ler só o 21, mas vamos ler desde o 17. Irmãos, sedes imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha o que Paulo está dizendo. Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo chorando, olha lá, que são inimigos da cruz de Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Que muitos dos que estavam no meio da igreja, andavam entre nós, entre Paulo e os demais cristãos. Eles eram inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Olha lá, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, lá. Visto que só se preocupam com coisas terrenas. Naquele tempo do apóstolo Paulo, muitos que estavam no meio da igreja eram inimigos da cruz de Cristo. Eles viviam para si mesmos.
eles só se preocupavam com as coisas terrenas naquele tempo. Agora Paulo dá uma direção e mostra um parâmetro. Olha o que ele diz. Verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. Então o que Paulo está dizendo? Onde está a nossa herança? Onde está a nossa pátria? A nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. Não é uma coisa terrena. Será que você entende isso? É Paulo que está dizendo. A nossa pátria está nos céus. De onde nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo? O que o Senhor Jesus Cristo vai fazer? Ele transformará o nosso corpo de humilhação. Esse corpo vai ser transformado se nós estivermos vivos quando este fato acontecer. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então isso vai acontecer. Mas onde está a nossa pátria? Nossa pátria não é uma coisa terrena aqui na terra. A nossa herança celestial, por sermos herdeiros de Deus, não é uma coisa terrena. É uma coisa celestial, se encontra numa outra dimensão. Nós somos herdeiros de um sistema de riquezas inesgotáveis, que nós nem sabemos isso ainda, porque não nos foi revelado especificamente o que é que Deus possui, mas sabemos que é uma coisa infinita. Então nós não somos cidadãos aqui da terra. Será que você acredita nisso? Quero ler aqui em João, deixa eu abrir lá em João. Estou indo bem devagar aqui para que você acompanhe bem direitinho isso. Quando Pilatos foi interrogar Jesus, vou ler aqui desde o verso 33, no capítulo 18 de João. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que entregaram a mim? Que fizeste? Agora olha que Jesus respondeu, presta atenção. O meu reino não é deste mundo. O que ele está dizendo? Que o reino dele não é deste mundo. Então se você pertence ao reino dele, você não pertence a essa dimensão. Você é um cidadão celestial. Nós não somos deste mundo, nós somos dos lugares celestiais. Então ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. O que ele afirmou? Que o reino dele não é deste mundo. E se nós fazemos parte do reino dele, nós também não somos desse mundo. E a nossa herança não é uma coisa terrena. A nossa herança, por sermos herdeiros de Deus, é uma coisa celestial. O que Paulo disse em Filipenses? A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para sermos igual ao corpo da sua glória, um corpo glorificado. Então aonde está a nossa herança? Nossa herança não é dessa dimensão. As riquezas deste mundo para Deus é nada. Para Deus é nada. Ele fala de uma riqueza muito superior, de uma herança muito superior a tudo isso. Olha o que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, vamos lá. Colossenses capítulo 1, o verso 12. Mas antes vamos ver que Paulo fazia oração pelos colossenses. Vamos ver o que Paulo pedia a Deus a favor dos colossenses.
Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos sobre a fé dos colossenses, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento de Deus, pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que Paulo pedia a Deus em favor dos colossenses? Para que eles conhecessem o que era a vontade de Deus, que eles tivessem sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Paulo orava para que eles crescessem no conhecimento de Deus, tivessem os olhos do coração iluminados para terem conhecimento de Deus, saírem da meninice. E ele fala, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, com toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Agora preste atenção no que Paulo fala no verso 12. Agradecendo ao Pai, que vos fez idôneos, que nos tornou idôneos, capacitados, para quê? A parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Então o que Paulo está dizendo? Que o Pai, através de Cristo, nos tornou idôneos. Deus nos tornou idôneos. Através de Cristo, Deus nos tornou herdeiros dele. A parte que nos cabe aonde? Onde está a nossa herança? A herança dos santos na luz. Então onde está a nossa herança? Deus nos tornou idôneo para ter a parte da herança dos santos, que somos nós. Aonde está essa herança? Na luz, numa outra dimensão, nos lugares celestiais, dizendo que Deus nos tornou idôneos para ter parte dessa herança dos santos na luz, nesta outra dimensão. Será que você entende o que eu estou te dizendo? Quero ler aqui, já que estamos em Colossenses, vamos para o capítulo 3 de Colossenses. Olha, isso aqui foi Paulo que escreveu, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade, então eu não estou inventando. Colossenses 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, já fomos. Olha lá o que Paulo, olha a direção que Paulo dá, presta atenção. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então Cristo está sentado à direita de Deus. Olha, Paulo está dizendo aqui, não sou eu que estou inventando. Pega aí Colossenses 3, verso 1, na tua Bíblia, para ver se não está escrito aqui. Então Jesus está sentado nos lugares celestiais, está assentado à direita de Deus. É Paulo que fala isso, não sou eu. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha lá, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então o que Paulo está dizendo? Que eu tenho que ter uma mente renovada, que através do conhecimento do Evangelho ele vai pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto. Não é uma igreja voltada só para o material, dinheiro, prosperidade. Isso é importante, a igreja ser próspera, mas ele fala para nós buscarmos e pensarmos as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Está escrito aqui, se está escrito, é a verdade. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aonde está a nossa vida? Está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então ele não se manifestou ainda. Então vocês também serão manifestos com ele numa outra dimensão, no outro nível, serão manifestos com ele em glória. Então Paulo fala, olha, busque as coisas lá do alto, pense nas coisas lá do alto.
É lá que está a nossa herança. A herança dos santos na luz está lá, não é aqui na terra. Você entende isso? E os Gálatas deixaram toda essa riqueza de lado para se voltar para guardar sábado, voltar-se para a lei, voltar as costas para essa abundante graça de Deus. Então a palavra fala que, vamos lá para Romanos 8 agora, Romanos 8. Paulo vai falar a mesma coisa ali, Romanos 8. Ele diz, nós lemos isso a semana passada, porque não recebestes espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebestes espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Paulo de novo afirma que nós somos herdeiros de Deus e acrescenta co-herdeiros com Cristo. Então nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então nós vamos herdar todas as coisas junto com Cristo, co-herdeiros, herdeiros juntos com Cristo. Agora, o que Cristo herdou? Agora vem a maravilha, né? Vamos lá para Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus, capítulo de número 1. Nós precisamos estudar essa carta de Hebreus, versículo por versículo. Olha lá o que Paulo fala em Hebreus 1. Vamos ler até o 3, olha. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de quê? De todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, este Filho que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Até aí. Então olha a divisão que Paulo faz. Olha, havendo Deus em outro tempo, ele falado de muitas maneiras e de muitas formas aos pais pelos profetas. Como Deus falou no passado? Ele falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Para quem foi as vozes dos profetas, a voz de Moisés, todos aqueles que profetizaram do passado? A voz foi aos pais. Quem foram os pais? O pessoal do Velho Testamento. Deus falou com eles de muitas formas e de muitas maneiras através dos profetas. Não falou com a gente, com nós da Nova Aliança, através dos profetas. Falou com aquele povo lá. Mas nos últimos dias que nós estamos vivendo eles, como é que Deus fala agora? Ele não está mais usando aquela mesma voz que falou no Velho Testamento. Ele não está usando aquela mesma maneira que os profetas falaram com o povo da velha aliança. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então como é que ele fala hoje? Fala para nós através do Filho, através da nova aliança. Qual é a voz de Jesus? A voz de Jesus Cristo, que é o Filho, através do qual Deus fala, é a nova aliança, é o Novo Testamento. É as cartas que Paulo teve revelação do Evangelho. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, Cristo foi constituído herdeiro de todas as coisas. E se eu sou co-herdeiro com Ele, eu sou co-herdeiro com Ele de todas as coisas. Então, toda a herança, os mundos que Deus criou, tudo que existe nas regiões celestiais, no terceiro céu, tudo que existe lá, Cristo herdou e eu herdei, e você herdou com Ele também. Por isso que Paulo fala, nossa pátria está nos céus, a nossa pátria é de uma outra dimensão, não é aqui na terra.
não é uma coisa terrena. A prata e ouro dessa terra não vale nada perto das riquezas que nós vamos herdar quando estivermos lá. E se Cristo herdou todas as coisas, e nós somos co-herdeiros com Ele, nós herdamos com Ele todas as coisas. A infinita riqueza de Deus nos pertence, nós somos filhos agora. Então olha que Paulo fala para os Gálatas: Gálatas, vocês não entenderam que vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo isso porque o testador morreu e passou a herança na cruz para todos nós. Vocês se voltaram para a lei para ficar guardando regras, normas, enfiados debaixo do judaísmo, de uma aliança que já acabou na cruz. E voltaram as costas para o Evangelho da Graça de Deus que eu ensinei a vocês. Como é triste ver as pessoas hoje que se dizem cristãs escravizadas no Velho Testamento. Elas não enxergam isso que eu estou te dizendo. Presa nas pregações do Velho Testamento, fazendo as coisas da escravidão do Velho Testamento, de costas para o Evangelho da Graça de Deus, fazendo campanha para alcançar coisas, sendo que elas nem sabem que são herdeiras de Deus e co-herdeiras com Cristo. Está pensando nas coisas lá do alto? Está buscando as coisas lá do alto? Por isso que você deve orar assim: Pai, abra o meu entendimento, abra os meus olhos espirituais para ver a riqueza que eu sou possuidor. Aqui na terra, às vezes estou comendo até apertado nesse tempo de pandemia, me falta alguma coisa, mas eu estou vendo o mundo invisível, que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, e que eu tenho uma herança eterna, espiritual, além da minha imaginação. Cristo morreu e o Testamento, o Novo Testamento, trouxe tudo isso para cada um de nós. Agora, isso eles não tinham no passado, na velha aliança. Isso passou a vigorar na nova aliança. Por isso que você tem que conhecer, explorar o Evangelho da Graça de Deus, porque só o Evangelho é que traz essa revelação para mim e para você, e mostra a posição que nós estamos espiritualmente falando. Será que você aceita isso? Será que você entende isso? Que Deus ilumine mais os olhos do seu coração, porque Paulo foi até o terceiro céu. Ele viu como é a coisa lá, mas ele não relatou, não. Ele só trouxe a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Ele disse que ao homem não é lícito contar. Então muitas coisas que ele viu lá ficou retida na mente deles, na mente dele. E ele só revelou aquilo que foi para que nós conhecêssemos esse Evangelho da Graça de Deus. Você aceita a palavra de hoje? Foi uma alegria estar com você, meu irmão querido, minha irmã querida. É sempre um privilégio estar com você. Eu vou terminando esta live declarando isso, com toda a força do meu coração, afirmando que a tua vida, você mesmo, vale mais que o mundo inteiro.